Olá, eu sou o Marcos Roberto da Silva, sou aluno do curso de especialização em educação musical da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, tenho como orientadora a professora doutora Cristina Rolim Wolfenbitten e o co-orientador Lucas Pacheco Brum. Eu tenho uma proposta de projeto de pesquisa que é a influência nas escolhas musicais entre avós e netos, um estudo transgeracional. Na verdade, essa proposta já é o projeto de pesquisa porque o trabalho já está em andamento desde outubro do ano passado. Esse trabalho ele se propõe a estudar, a partir das referências musicais que eu busquei nos meus arquivos, nas minhas memórias, tudo que eu tive de influência com os meus avós e minhas avós, e que hoje virou atividade naquilo que eu trabalho com música na escola e nos espaços informais em que eu atuo. Eu sou professor no curso sênior de São Sebastião do Caí, da Universidade de Caxias do Sul, e também desenvolvi um trabalho na maturidade ativa do SESC durante alguns anos, o qual trabalhei com artesanato, com artes e também com música. As minhas práticas educacionais, então, elas levam comigo a bagagem de toda a miscelânea de vivências transgeracionais que eu vivi e que atravessou o meu ser. Como revisão de literatura para esse trabalho, eu busquei leituras em sites, em portais de educação musical, em revistas, em textos, em artigos, em diferentes ensaios e livros de educação e também de educação musical. Eu trago aqui alguns destaques que são a Cláudia Alexandra Teixeira, de Azevedo, com o trabalho Programas de Educação Intergeracional Sustentáveis, que é um trabalho direto de Portugal, recente, de 2017, que ela propõe a reflexão sobre desafios atuais e perspectivas futuras relacionados ao tema. Também a Denise Falk e a Adriana Wagner, porque elas conceituam a dinâmica familiar e o fenômeno da transgeracionalidade, me ajudando com os conceitos. Também Manuel Jacinto Sarmento, que traz o imaginário e culturas da infância, que ajudou também a orientar o trabalho. O próprio trabalho organizado pela professora doutora Cristina Rolim Wolfenbitten, que é o Folclore Musical em Família, um trabalho recente, agora de 2019. A Carla Maria Fernandes Tuchinski, que trouxe o trabalho Saberes Culturais e Transgeracional de Mães Professoras da Educação Infantil. É um trabalho aqui do Brasil, de Mato Grosso, que juntamente com outras pessoas ela trabalhou sobre o conceito nessa revista na Semana Acadêmica de Fortaleza e que ajuda a orientar essa relação transgeracional, mães enquanto professoras e professoras enquanto mães. E aí tem alguns artigos da revista da ABEM que eu trago como destaque aqui, um que ajuda a contextualizar o significado da dinâmica em rede na educação musical do século XXI. Então, quais são os meus questionamentos para esse trabalho? O primeiro, quais são as influências dos avós e avós na preferência das músicas dos netos e vice-versa? Na relação transgeracional, quem está influenciando quem nas escolhas? Quais são os impactos dessa influência no currículo escolar da educação musical? Existe algum impacto relevante? Para onde eu posso levar esse trabalho ao ponto de que ele questione o quanto pode ser utilizado das questões transgeracionais nos planos político-pedagógico ou na educação como um todo? Os objetivos do trabalho, o geral, é investigar as influências dos avós na preferência das escolhas musicais dos netos e netas e vice-versa. E como objetivo específico, eu tenho analisar as influências dos avós e avós na preferência das músicas dos netos e das netas e vice-versa, compreender o processo transgeracional em relação às escolhas e preferências musicais, e também avaliar se há impactos dessas influências no currículo escolar da educação musical e se existe a possibilidade de desdobramentos. Na metodologia, eu vou utilizar uma abordagem qualitativa, vou trabalhar com o método de estudo de caso e também com a coleta de dados com entrevista semi-estruturada. Eu escolhi como recorte, para depois tratar os dados com análise das entrevistas, 2 avós e 2 netos. 2 avós e 2 netas, enfim. Mas eu quero trabalhar com uma amostragem de 4 pessoas, sendo 2 avós e 2 netos, ou vice-versa. Não procurando até mesclar uma questão de gênero, ter avô e avó e neto e neta.
dentro do possível também. Em razão do momento da pandemia, nós tivemos algumas restrições, porque tudo isso eu pretendia realizar com diferenciação na questão metodológica, porque eu ia trabalhar com o estudo de caso e também com a observação de algumas ações dos netos com os avós e vice-versa. Então, ainda com metodologia, eu utilizo como referência Luiz Correia Pardal, que trabalha métodos e técnicas de investigação social. Também Sari Bicklin e Robert Bogdan, com investigação qualitativa em educação. E também Alberto Souza, tratando a questão da investigação em educação. Outros tantos que eu pretendo lançar mão no referencial teórico, uma vez que o meu trabalho trata estudo de caso. Como referencial teórico, eu tenho lá aquela mesma, a Cláudia Alexandra Teixeira, com aquele trabalho do Programa de Educação Intergeracional Sustentável, a Cristina Palmeirão e também a Isabel Menezes. Por que Portugal? Porque Portugal hoje está há anos à frente do Brasil em relação aos estudos voltados para a questão transgeracional e também na preocupação com a continuidade da educação das pessoas adultos maduros, que é o termo que eu utilizo, assim como o idoso, porque no Brasil pessoas acima de 60 anos, segundo o Estatuto do Idoso e o Tratado de Gerontologia, são tratados. Então, os idosos aqui, obviamente, eu trato a questão transgeracional, é o foco do meu trabalho, mas é importante pensar, porque eu estou vislumbrando que venha a tratar a importância do meu trabalho em âmbito científico para esse público como um todo. E eu não tenho noção das consequências que isso podem ter, mas eu tenho uma perspectiva boa e vou ser apoliana ao ponto de pensar que o trabalho vai reverberar também para essa outra vertente, que é o estudo da maturidade dos adultos maduros, enfim, dos idosos, como necessidade de dar continuidade ao pensar a educação também desse público. Por quê? Porque eles influenciam, eu acredito, na educação, na nossa formação como um todo. Na educação musical e nas escolhas musicais é o que o meu trabalho se propõe a pesquisar. Aqui, na relação entre avós e netos, a Cristiane Schmidt tem um trabalho bem interessante, que ela propõe possibilidades coeducativas, é um trabalho de 2007 também bem recente. Tem a Jussamara Souza, a professora Jussamara, que tem o trabalho Cotidiano e Mídia, Desafios para uma Educação Musical Contemporânea, que é bem pontual. Pérez Gomes, que traz, através da sua obra A Cultura Escolar na Sociedade Neoliberal, um apontamento bem específico também, que eu posso usar como atravessamento, e talvez quando eu for analisar eu precise desses referenciais, entre eles esse do Pérez Gomes e outros que vão falar da cultura digital, talvez, enfim, não sei onde especificamente isso vai dar, mas eu acredito que eu possa vir a lançar mão deles. Até porque a orientação, tanto da professora Cristina quanto do professor Lucas, me dão diretrizes e vão me dando luz em relação a isso, a quem pode ser importante para depois eu lançar mão na análise dos dados, uma vez que o trabalho vai tratar com pessoas, então é importante tratar essa questão da sociedade neoliberal, do cotidiano e da mídia, e esses dois, tanto a Jussamara Souza quanto o Pérez Gomes, são bem pontuais nesse assunto. Mais a Jussamara. Então, o meu cronograma data, obviamente a pesquisa já começou antes, o ano passado, especificamente quando do envolvimento com a especialização, ali em agosto começa a especialização, em outubro eu já havia definido qual o sentido do meu trabalho, e aí nós estamos aqui em agosto, onde eu estou otimizando a fundamentação teórica e finalizando a metodologia. A redação da pesquisa segue e vai até o final do trabalho, e nós tivemos uma apresentação em janeiro, outra em julho e agora em agosto. Ali por outubro eu pretendo já estar realizando os ajustes finais. Os encaminhamentos para o comitê de ética começaram agora em agosto, e também a organização e estruturação das entrevistas também agora em agosto, com a finalização do questionário em si para poder encaminhar. Então vai ser escolhido uma planilha, por assim dizer, para ser preenchida. É um questionário semi-estruturado para as respostas serem indicativas e depois eu fazer a transcrição para poder trabalhar em cima da análise das mesmas. Mas então é isso. Muito obrigado a todos e eu pretendo que esse trabalho tenha uma contribuição muito importante para a educação musical em si,
uma vez que quando nós falamos de instrumentos musicais, é mais referencial lembrar que uau, aprendi violão com o pai, ou então a referência é o pai. Aprendi acordeão com o avô, então a referência é o avô. Quando nós falamos de um instrumento em si, é mais evidente. E dentro da minha varredura, nas revistas, nos anais, nos trabalhos, foi mais comum encontrar esse tipo de referencial, de influência nas escolhas do instrumento a partir dos antepassados, do pai, do avô, do bisavô. Agora, nas preferências de gosto musical, não temos muitos trabalhos. Dentre o levantamento que eu fiz, eu não encontro essa referência tratando a questão da escolha. Não vou, eu vou escapar do termo gosto, porque ele entra num âmbito muito filosófico. Por isso eu vou me ater à questão dos termos da preferência musical e das escolhas musicais, que tem mais a ver com a minha proposta de estudo. Então, basicamente é isso. Agradeço a atenção de todos e peço que alguém que tenha contribuição pode deixar abaixo no vídeo também, encaminhando, e caso tenha trabalho semelhante ou interesse por esse caso, também nós podemos desenvolver e evoluir bastante. Afinal de contas, o mundo está ficando mais velho e o Brasil está modificando a pirâmide etária e aumentando muito a quantidade de pessoas acima de 60 anos. Então, para se ter qualidade de vida, também é fundamental se ter qualidade na educação e, para tanto, é necessário ter a educação pensada também para esse público. As crianças são o amanhã, mas o hoje já somos nós adultos e os idosos. Muito obrigado a todos, um grande abraço e seguimos sempre estudando e acreditando que só a educação pode mudar tanto esse país quanto um planeta inteiro.